Bate uma palma, fazendo favor. Obrigado. Fala meus nobres, esse aqui é o canal da Hora de Armar e nesse quadro a gente vai estar respondendo perguntas que enviaram pra gente no nosso Instagram, via direct, enquete ou qualquer outra aba que a gente abre pra vocês poderem estar interagindo com a gente. Se você quer enviar alguma pergunta, pode incomodar a gente lá do jeito que você quiser, que a gente vai colocar aqui no quadro do café e vai estar respondendo. Lembrando que nenhuma pergunta é idiota. Então pessoal, a gente vai aqui a primeira pergunta, que no caso é do Mike William. Ele perguntou: fala sobre o Grande Gustav. Para quem não sabe, o Grande Gustav foi uma arma grotesca que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial. Ela não foi tão bem utilizada, né, porque ela fez apenas um disparo, porém ela foi feita para quebrar as fronteiras francesas, foi feita para quebrar fortes franceses, e ela tinha eu diria que um tamanho pequeno, em torno de uns 47 metros de comprimento, 11 metros de altura e 1.350 toneladas. Na verdade 1.344, mas eu arredondei 6 toneladas porque é pouquinha coisa. Demorava em torno de 54 horas para ficar pronto. No caso, ele demandava 500 pessoas para fazer com que ele fosse montado. Ele conseguia também abrigar 71 passageiros. Para ele se deslocar, ele necessitava ser desmontado e montado novamente, porque ele era muito pesado, então os trilhos quebrariam se ele se locomovesse. Ele tem a capacidade de perfuração de 1 metro de aço, 7 metros de concreto e 30 metros de terra densa, levando em consideração que uma munição dele pesa 7 toneladas e 1 kg de pólvora para cada disparo. Isso é muita coisa. 1 quilo? Oi? 1 quilo de pólvora? Puta que pariu. 1 quilo não, 1 tonelada, porque 1 quilo nem moveria munição de 7 toneladas. O diâmetro do canhão é cerca de 800 milímetros. 800 milímetros, para quem não sabe, é muita coisa, levando em consideração que a maior arma criada antes dele tinha cerca de 300 e alguma coisa, não me recordo, 300 e alguma coisa de milímetros. Então quer dizer, mais que o dobro da arma que foi criada anteriormente. O Grande Gustav, apesar de ter sido utilizado uma vez, ele caiu na mão dos aliados e foi destruído com medo do que eles pensavam que podia acontecer se caísse nas mãos erradas aquela arma ali. Sabe um pouco sobre como é que foi feito os testes do Gustav? Vocês testaram ele antes de usar em guerra? É meio estranho testar um negócio desse, né? Na verdade não. Na verdade é bem útil testar ele antes de usar. É, né? Porque 1 tonelada de tonelada pólvora de pólvora. é mais que... Eu acho que é mais que tudo. Tu vai falar da K-47, tu vai falar dos testes que fizeram sobre a K-47? Então, é isso que eu tô pensando. Aí se tu falar um pouquinho Pra que tu vai deles... falar dos testes da K-47? Se passou o projeto é porque deu certo, né? Violão. Foda-se a Tu curiosidade. acha que eles não testaram? Como é que eu sei que ele perfura 1 metro de aço? Eu queria falar aqui, ó. Porra, já testaram? É óbvio, né? Testa essa merda aí. O O Hitler assim, bota 30 metros de terra 30 densa. metros de- 30 metros de terra densa. Tu consegue imaginar isso aí? Eu não consigo, não. Porra, é mais que uma piscininha. Não consigo imaginar nem isso 30 metros. Quanto que é 30 metros? Dá 4 postes. Pra quem não tá entendendo o tamanho do Grande Gustav, o Grande Gustav é desse tamanho aqui. Além do Grande Gustav, teve muitas outras armas que foram criadas no período de guerra. Como o Grande Gustav foi criado na Segunda Guerra Mundial, a gente tem a K-47, um fuzil criado no período pós-Segunda Guerra Mundial. Um pouquinho depois, a Segunda Guerra acabando em 1945, Mikhail Kalashnikov criou o projeto do fuzil já nesse período e foi desenvolvido os testes em 1947. Cara, por que tu ainda tá segurando o Grande Gustav? Não sei bom. Dessa porra! A K-47, como eu estava falando, depois do período pós-guerra foi criado esse fuzil, que não passa de um fuzil automático no calibre 7,62x39. E falando de calibre... Mas qual que é a diferença do 762x39 pro 762 normal? Ah, então, isso é uma dúvida muito comum, eu recebo bastante na página, não especificamente do 762x39, mas é uma curiosidade muito interessante. A gente tem dois calibres aqui, seria o 762 NATO, que é utilizado nos fuzis FAL, e o 762x39, que é utilizado no fuzil AK-47. O editor vai colocar em algum lugar aqui. Faz assim pro editor colocar, faz assim, ó. O editor vai colocar aqui a foto do calibre. O calibre que é o 762x39 do AK-47, ele é um pouquinho mais curtinho. E falando de AK-47, só lembrando que no nosso Instagram, que vai aparecer em algum lugar da tela ou da descrição do vídeo, a gente tem um post no nosso feed do Instagram, tratando um pouco mais sobre a sua criação, um pouco mais sobre o período de teste dele e também sobre o seu lançamento oficial.
E muitas das dúvidas acerca de munições seriam para o seu uso. O que difere, na verdade, entre qual tipo de projétil é usado na sua arma seria para o seu uso, literalmente. Se você usa para defesa residencial, é interessante às vezes você mudar o seu calibre, dependendo de qual você se sente melhor para usar, de qual é a distância da sua área residencial, qual é o tipo de terreno que você usa, se é uma defesa de uma residência rural, se é uma residência urbana, se é um apartamento. Eu mesmo aconselho utilizar o calibre residencial calibre 12, porque só com esse barulhinho... Uma das funções da arma seria o fato de ela fazer um barulho peculiar e muitas vezes familiar para quem está tentando invadir a sua casa ou para quem está em volta escutando. Seria, por exemplo, o barulho de engatilhar uma 12. Esse barulho ele é muito conhecido, a gente escuta isso em filme, a gente vê isso em muitos lugares. Então pensa a situação. Você está numa casa, aí você escuta um barulho fora da sua casa. Você tem uma 12. Você vai dar um tiro dentro da sua casa com uma 12? Não é inteligente você fazer isso. Você pega e você engatilha a sua arma com bastante barulho. O cara que está tentando invadir a sua casa, no mínimo, ele vai escutar isso e vai ficar com medo. Vai ficar, porra, ele tem uma 12 lá dentro. Se ele tiver armado, aí a gente tem uma outra questão que eu vou falar daqui a pouco. Mas se ele não tiver armado, é muito capaz que ele vai correr, meter o pé mesmo, aplicar a corrideira. No mínimo, ele não é burro, né? Ele ouve um barulho desse, no mínimo ele não tá assaltando com calibre 12 também. Então ele vai entrar na tua casa, ele dá um tiro em você, ele efetua um disparo em você, você dá um disparo nele e ele simplesmente apaga na hora. Então, pessoal, seguindo aqui para o próximo tópico, o Diego Aires perguntou qual é a melhor pistola para as pessoas portarem. Isso é uma pergunta que muitas pessoas têm e eu acredito que ela deve ser respondida com uma questão simples. O tamanho da pistola influencia sim. Se você está usando a pistola mais compacta, ela teoricamente sai mais rápido no seu saque, independente de qual situação que você está usando. E digo mais, no porte veicular, uma pistola mais compacta pode ser muito melhor para você estar sacando no meio do cinto, de repente, ou tá usando ela com a mão no volante, alguma coisa assim. Levando em consideração que não é só você que pode utilizar a pistola que no caso você está portando. Não é simplesmente a pessoa que porta a arma que necessariamente vai utilizar a arma. Às vezes a pessoa pode ter sido ferida e a pessoa que esteja do lado, seja amigo, seja companheiro, tem que utilizar a arma. E é interessante que essa arma tenha um coice menor, porque às vezes a pessoa que vai atirar, ela não está acostumada a atirar. Às vezes ela nem mesmo segurou uma arma na vida, mas só que ela teve necessidade daquele momento ter que utilizar a arma. E é interessante ela ser o mais fácil para o manuseio da pessoa que está do seu lado, assim como você. E necessariamente o coice vai interferir no manuseio da arma, no peso da arma e no caso que a gente falou anteriormente, nos calibres, que no caso seria mais fácil ela utilizar um calibre menor que tem um menor coice, correto? Quando você usa um calibre muito mais alto, vamos dar um exemplo aqui de um .45, ele tem um coice maior. Uma coisa que influencia quando você está tendo que usar a arma com uma mão só, quando você está tendo que, de repente, como ele falou, outra pessoa está usando a sua arma em uma situação de emergência, uma situação de conflito, às vezes isso acontece. Então sim, o calibre importa. Outra questão seria o poder de impacto de um calibre, mas isso é uma coisa muito pessoal. Se você se sente melhor com um calibre 9mm, que use um 9mm. Se você se sente melhor com 45, que use 45. Não existe calibre que fere mais ou que fere menos. Existe o calibre que você se sente melhor usando, portando e treinando, que é muito importante também. Meus nobres, estamos terminando aqui o nosso primeiro vídeo. Se você gostou, você deixa o joinha. Se não gostou, deixa o dislike aí. Se inscreve no canal, comenta o que você acha que a gente poderia melhorar. Se você gostou dessa linguagem técnica que a gente fez misturada com a linguagem mais despojada, mais cotidiano. Não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, que no caso é só uma, e vai estar aqui na descrição, que é o nosso Instagram, que a gente faz as enquetes por lá, faz as perguntas, posta histórias sobre armas, já tem muitas histórias lá, se você quiser conferir. E é isso, obrigado por assistir, tenha um ótimo dia. Não vou sair, cara, vou ficar aqui. Então, perfeito.